beautiful, isn't it? Just like I knew it would be. He really must be a wonderful wizard to live in a city like that. Oh, come on, Anne. What are we waiting for? Nothing. Let's hurry. Yes, let's run. Olá, pessoal. Então, conforme a gente viu aí nessa cena do filme Mágico de Oz, né, de 1939, dirigido ali pelo Victor Fleming, é o exato momento que Dorothy e os seus amigos, eles identificam, eles estão a caminho da cidade de Esmeralda, para lá encontrar o Mágico de Oz, e tecnicamente o Mágico de Oz vai atender todos os desejos desse grupo. Então é esse momento que eles veem essa cidade, né, essa cidade toda iluminada, toda brilhosa aí na arte do filme. E no capítulo 5 da leitura complementar, né, do autor Nicholas Carr, que é esse aqui, o capítulo 5 se chama Cidade Branca. Ele vai lembrar que durante uma exposição da nova tecnologia da eletricidade, ali em 1893, se eu não me engano, em Chicago, se comemorava esse progresso, né, essa tecnologia, enfim, a eletricidade, e o próprio pavilhão dessa exposição era bastante iluminado por luzes diversas, né, o que aí atraiu a imaginação das pessoas na época, em 1893, para pensar como é que seria essa cidade do futuro, essa cidade iluminada durante a noite. E diz que quem esteve presente lá foi o Frank Baum, que é o autor, né, do livro com a qual o Mágico de Oz, o filme, foi baseado. E ele transpôs esse imaginário dessa cidade iluminada para o livro com essa representação dessa cidade esmeralda, né? A gente vai ver então aqui nessa aula, né, um pouco desses aspectos da eletricidade e as consequências sociais e a associação entre eletricidade e meios de comunicação, né, que a gente pode chamar elétricos, que antecedem aí o digital. A gente vai ver com mais detalhes até na próxima aula. A gente vai seguir com essa leitura então complementar aqui, né, nesse último bloco de vídeo da aula 4, para pensar um pouco as consequências sociais dessa nova tecnologia. Esse autor, inclusive, né, dando um antecedente para vocês, ele é um pesquisador norte-americano e ele é bastante ligado àquela revista. Ele é editor da Harvard Business Review, que, como é de se esperar, ele tem uma visão um pouco mais econômica, né, um pouco mais até mesmo liberal. Mas ele não é tão tecnotopista, ou seja, ele não acredita que as tecnologias vão salvar o mundo, talvez como o Pierre Levy, um autor que a gente vai ver no segundo trimestre, ele seja mais poliana, né? Ele acredita no bem da tecnologia. Até porque no último livro do Nicholas Carr, que eu tenho em PDF, quem se interessar, gente, peça por e-mail, porque eu não coloquei lá nos PDFs para não encher muito, né? Vocês não se assustarem com muitos arquivos. Mas essas leituras complementares, esses outros que eu vou citando, tudo eu tenho. E esse daqui eu tenho em PDF e em português, que é o último livro do Nicholas Carr, que vai falar justamente o que a internet faz com o nosso cérebro, enfim, as consequências, um pouco disso que tá até se discutindo aí no documentário da Netflix, né? O Dilema das Redes, né? O Dilema da internet. Esse daqui é um outro artigo que ele fez, que é como o Google nos transforma em mais burros. Na verdade, eu não sei como traduzir, mas Is Google Make Us Stupid? Né? E aí ele ampliou depois e colocou mais questões nesse livro, The Shallows, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro. Tem tradução para português, tem um livro em português e eu tenho a versão em PDF. Aqui, então, né, como leitura complementar, vai ser esse que está lá digitalizado para vocês. Ele vai contar a história logo no início do Burden, que é um inventor que produzia ferro, né, para as ferrovias, ou seja, estava ali dentro daquele contexto da produção industrial a vapor, né, essa produção de energia. E ele produzia energia para a construção desses ferros dentro da sua própria empresa. E ele vai mostrar logo no início uma mudança de paradigma, inclusive econômico, né? Que as empresas, depois da eletricidade, elas vão parar de produzir sua própria energia a vapor e vão começar a se plugar à rede elétrica, e aí a gente vai ter essa acepção moderna, que a gente tem essa contemporânea, de que a gente não produz a nossa energia, a gente a contrata como um serviço.
E ele vai falar que como o Burden, né, como esse inventor, ele saiu de uma situação muito favorável e em poucos dias, em poucos anos, ele estava aí numa situação desfavorável com outras indústrias que compravam energia, né? Então bastava se conectar a uma rede, né, de energia que tinha usinas produzindo energia bem distante, por meio aí de cabeamento, né? E isso se tornava, obviamente, uma vantagem competitiva não gastar dinheiro com a produção de energia, mas somente com a aquisição e a compra dela, né? Ele também vai mostrar, né, nesse capítulo, um pouco dessa democratização dessa nova tecnologia, da eletricidade. E o mais legal é que, o mais interessante, na verdade, é que ele vai fazer uma relação direta com uma computação, com o momento que a gente está vivendo na informática hoje, que ninguém mais compra um supercomputador com 200 mil teras, né? As grandes empresas não estão mais comprando grandes computadores, elas estão pagando pelo serviço de armazenamento. Elas compram, ao invés de servidores dentro do próprio prédio da empresa, elas compram dados nas nuvens, ela compra capacidade de processamento nas nuvens. Né? Então ninguém fica guardando mais informações no subsolo. E ele faz essa relação, né, como um bom teórico, economista também ali, ele percebe que a gente está vivendo exatamente o mesmo momento que a gente teve com a eletricidade, só que agora com a informática. Ambas são tecnologias genéricas, tanto a informática quanto a eletricidade, ou seja, a energia a gente pode fazer várias coisas e com a computação a gente pode fazer várias coisas. E aí ele vai fazer essa relação de que, assim como a eletricidade, a usina estava sendo produzida, a eletricidade longe da indústria, agora a gente também tem servidores que estão longe da gente, mas por meio da rede informática, da rede internet, a gente consegue acessar esse serviço, né? E basta a gente ter conexão, obviamente, né? Mas pense como a eletricidade, nesse momento, né, e esse acesso a esse serviço vai afetar diversos outros setores, como, por exemplo, a educação, a moradia, a família e diversões. Né? Pense, por exemplo, que o período noturno vai se alterar. Se até então, antes da eletricidade, as pessoas faziam poucas atividades no período noturno, com a luz elétrica, as pessoas podem ler, podem trabalhar. Né? A própria indústria pode ser iluminada e pode funcionar à noite no período noturno. Né? Então, pode criar um terceiro turno aí de trabalho uh, que é possível com a eletricidade. Né? E aí, o interessante disso é que, por exemplo, a noite passou a ser um tempo produtivo. É muito legal que eu trouxe uma outra leitura complementar, que vou fazer nos hipertextos aqui, é o Jonathan Crary, que ele vai falar, 24/7, que ele vai falar capitalismo tardio e o fim do sono, e os fins do sono, que é justamente essa possibilidade hoje, ele está falando de hoje, da gente não dormir mais pelo home office, enfim, da possibilidade de trabalhar, de receber uma mensagem no WhatsApp, notificação, né, e tantas outras questões. Mas tem um aspecto positivo da eletricidade, de certa forma, a própria saúde, clima, a gente pode aquecer as nossas casas, né? Pode trazer armazenamento de comida com a geladeira, enfim, tem diversas outras consequências positivas. E essas consequências positivas teve um esforço do mercado, da publicidade, em trazer essa visão positiva da eletricidade. Não era sempre bem-vindo, né? Não era sempre bem visto. E aí o autor ele vai falar da General Electric, né, da GE, que foi uma empresa que surge dentro desse contexto, que ditou boa parte dessa visão positiva, né, que a gente tem. Ele vai falar da campanha O Lar dos 100 Confortos, que aí ele começa a divulgar os eletrodomésticos, as cafeteiras, as geladeiras, né, enfim, toda essa ideia de que os robôs estavam ali para nos ajudar no final do século XIX, agora era verdade com os aparelhos eletrônicos, né, elétricos que funcionavam. Né? E a velocidade elétrica, consequentemente, também vai influenciar a produção, né, a velocidade da produção. Os próprios movimentos dos operários eram, né, metrados ali, a máquina tinha um timing, e a gente obedecia esse roteiro. O Taylor vai ser um cara que vai observar isso. Na página 90 ele descreve muito bem esse processo. Mas aí a gente pode associar também com mais uma cena do Charlie Chaplin, né? Essa linha de montagem eletrificada ali. E olha que legal, essa cena do Charlie Chaplin que está passando aí, é um inventor, ele cria uma máquina
para acelerar o tempo de comer do empregado, né? Isso é mais ou menos dos tempos modernos. Olha aí que interessante, né? Justamente para ocupar aquele tempo morto do empregado. Mas uma das consequências foi mais produtos, né? Foi com a aceleração da velocidade de produção, dada pela eletricidade, mais produtos passou a ser produzido. Houve um ganho de salário, justamente para criar aí uma classe média, porque precisava criar mais produtos, mais consumidores, então aumentou um pouco o salário para os consumidores consumir os produtos gerados pela indústria, né? E outros empregos, inclusive, surgiram. Eu já lembrei para vocês da própria relações públicas e a publicidade, né? E a ideia de educação, educar, né? Ampliar o ensino público para justamente formar aí uma massa de trabalhadores para lidar com essas novas tecnologias e consumir esses novos produtos. O interessante, e aqui eu quero fazer um outro aspecto citado pelo Nicholas Carr, é que o lar, né, o ambiente doméstico, sempre foi um ambiente de trabalho, né? E com essa modernização das casas, né, essa tentativa de trazer mais aparelhos elétricos para facilitar o trabalho, gerou uma série de consequências. Na página 97, ele vai dar o exemplo do ferro de passar roupa, que até então era vapor ali, né, se colocava os carvão dentro do ferro, e que isso tecnicamente facilitaria o trabalho das mulheres, né, tal. Mas se como uma consequência dessa facilidade, criou também expectativas sociais, ou seja, as roupas tinham que ser passadas com mais frequências, né? Então, se você era de uma classe social mais alta, você não poderia mais ter uma roupa engelhada, né? Então, isso foi uma consequência. E as mulheres, né, as donas de casa, foram dispensando as ajudantes, começaram a ficar mais isoladas em casa e consequentemente aumentou, né? As mulheres agora tinham que ser operadoras de, de máquinas, né? Quem liberou do trabalho eram os ajudantes, inclusive o marido e os familiares, né? E aí, o interessante, né, é que esse modelo de trazer esses aparelhos elétricos, né, para dentro da casa vai acontecer com as mídias elétricas também, né? Elas vão passar a ser domésticas. Por exemplo, o próprio telefone, né? A telefonia, o cabo do telefone vai chegar, a gente vai ter um aparelho de telefone em casa. E mais tarde, um pouquinho, o próprio aparelho de rádio, TV e tantas outras que a gente tem hoje. Por exemplo, na década de 80, a gente trouxe o computador para dentro de casa, o computador pessoal. Se tornou mais íntimo hoje, né, com o smartphone, né, nos quartos e nos objetos conectados na internet das coisas. E sobre o imaginário, então, criado por essa eletricidade, essa facilidade, né, de ler durante a noite, enfim, de fazer atividades, é impossível não lembrar da página 70 do, do, do livro Uma História Social da Mídia, desculpem, em que aqui ele vai mostrar uma imagem justamente da classe, né, de representante da nobreza e da classe burguesa lendo. Mas olha aqui no item 2, ele vai falar: os perigos da leitura privada eram frequentemente discutidos, agindo como tranquilizante. A atividade era vista como perigosa, especialmente quando praticada por grupos subordinados, como mulheres e gente comum. As analogias com os debates do século XX sobre cultura de massas e os perigos da televisão são bastante claras e foram apontados há mais de uma geração pelo sociólogo Leo Lowenthal. Atualmente, o surgimento da internet iniciou discussão semelhante. Era justamente as mulheres que estavam também com esse tempo mais ocioso em casa, elas passaram a ler. E aqui ele está falando de um período antes, né, da prensa tipográfica, mas a gente consegue transportar também para esse momento, esse consumo de massa, as mulheres que passaram a ficar na frente da televisão ou escutando rádio ou no telefone. Olha aqui no outro parágrafo, eles vão colocar: os perigos da leitura de ficção, especialmente para as mulheres, eram usualmente discutidos por escritores homens a partir do início do século XVI. Como no caso do teatro, os romances eram temidos por seu poder de despertar emoções perigosas como o amor. Alguns homens pensavam que as mulheres não deviam aprender a ler, pois poderiam receber cartas de amor, ainda que o analfabetismo não fosse uma defesa inexpugnável, como vimos. E aí outros vão aqui sugerir que as mulheres deveriam ler somente livros religiosos e tal. Então, sobre esse imaginário, né, então criado pela eletricidade, essa possibilidade das mulheres lerem, ficarem em casa, né, esse ambiente doméstico,
Acho que vale a pena trazer para reflexão uma cena final de um mágico. Please, sir, we've done what you told us. We brought you the broomstick of the Wicked Witch of the West. We melted her. Oh, you liquidated her, eh? Very resourceful. Yes, sir. So we'd like you to keep your promise to us, if you please, sir. Not so fast! Not so fast! I'll have to give the matter a little thought. Go away and come back tomorrow. Tomorrow? Oh, but I want to go home now. You've had plenty of time already. Yeah. Do not arouse the wrath of the great and powerful Oz. I said come back tomorrow. If you were really great and powerful, you'd keep your promises. Do you presume to criticize the great Oz? You ungrateful creatures think yourselves lucky that I'm giving you audience tomorrow instead of 20 years from now. Oh, The great Oz has spoken. oh, Pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken. Who are you? oh I am the great and powerful Wizard of Oz. You are? I Yes. don't believe you. No, I'm afraid it's true. There's no other wizard except me. You humbug! Aí, aqui a gente vê Dorothy, né? A gente viu Dorothy e seus amigos descobrindo a farsa eletrônica, né? Que é o Mágico de Oz, que é aquela figura que bota medo, mas na verdade nada mais é do que uma pessoa escondida atrás de uma cortina, usando aparelhos elétricos aí, que ampliam a voz, e todas essas traquitanas tecnológicas que faz criar esses efeitos, né? Olha que interessante, o Mágico de Oz ele antecipa até as figuras políticas, até mesmo ditatoriais, que vão usar desses artefatos no início do século XX, né? Até nas guerras, vamos ver, os russos vão usar o cinema, mas até mesmo Hitler vai usar rádio, né? Roosevelt também nos Estados Unidos vai usar rádio. Então, ele mostra que essas tecnologias elétricas, né, podem amplificar, né, no caso a voz, trazendo aí outros poderes com as quais não víamos, né? E sintam que esse cenário da eletricidade, essas cidades iluminadas, essas cidades esmeralda iluminadas pela energia, vai propiciar os espetáculos noturnos, vai mais produção de informação, a velocidade de produção de jornal e de textos impressos vai aumentar significativamente. Então isso é interessante para a gente navegar aqui, sair do final do século XIX e começar a entrar no século XX, né? Então vai ser justamente nesse período de transição que a nossa próxima aula síncrona vai lidar. Então, até lá!